Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 18 de fevereiro, celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Que possamos aumentar o nosso conhecimento dos mistérios de Cristo neste tempo santo que iniciamos. No Evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, o Espírito Santo envia Jesus ao deserto, onde ele fica 40 dias e é tentado por Satanás. Depois, Jesus descobre que seu primo São João Batista foi preso e começa então o anúncio do reino de Deus e a convidar todos à conversão. Aprendamos com o Cristo a manter, mesmo após momentos de deserto e notícias difíceis, a fé em Deus e cumprir os seus desejos e suas obras em nossas vidas. Se você busca encontrar Deus no meio desse seu deserto, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando um irmão perdido em direção à conversão. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, como é bom a gente trazer diante dos olhos isso que nós acabamos de cantar. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Neste tempo quaresmal, Deus quer nos recordar uma coisa, que no deserto da nossa vida, Ele sempre abrirá um caminho por onde a gente possa passar. Ele sempre será esse caminho, porque Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade que liberta os nossos corações. O Senhor nos acompanha no nosso deserto. Amém? Queridos, hoje nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, este tempo santo em que a igreja medita os 40 dias que Jesus passou no deserto e os 40 anos que o povo de Deus teve que atravessar o deserto. E a gente vive esse momento junto, para que a gente saiba enfrentar também o deserto da nossa própria vida, porque talvez você esteja enfrentando um deserto de um dia, um deserto de um ano, um deserto de 10 anos, um deserto de alguns meses, porque cada um tem a sua provação, mas Deus também nos ensina grandes coisas através de todas elas. Às vezes a gente precisa não perguntar o porquê, mas o para quê das coisas. E quando a gente coloca o para quê diante do deserto, a gente entende que Deus conduz o seu povo ao deserto para lapidar o coração daquela gente, para ensinar o coração daquela gente, para santificar a vida daquela gente,
para se revelar a cada um deles. E é assim também na nossa própria vida. Quando a gente enfrenta um momento de prova, quando a gente enfrenta uma dificuldade, dali podemos descobrir um bem muito maior. Na vida do cristão, o bem maior tem nome. O bem maior não é uma coisa, o bem maior é uma pessoa. E quando a gente descobre este bem maior, tudo se transforma, porque até lá, no fundo do nosso poço, ele se encontra. Até lá, a gente canta, a gente diz no Salmo 138, para onde eu irei, para onde fugirei? Se subo ao céu, ou se me encontro no abismo, eu te encontro lá. Você encontra o seu bem maior, quando você descobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa vida muitas vezes se desestabiliza, quando a gente tinha algo como um grande bem, que não era Deus, isso nos é tirado, ou somos privados disso, ou distanciados disso, ou muitas vezes sofremos por isso. Mas quando a gente descobre que o nosso bem maior é Deus, a gente se liberta, e a gente diz, só Deus basta, só o Senhor é Deus, Ele domina todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas, Ele assentou o seu trono lá no céu. Isso liberta o nosso coração, porque os nossos apegos, né, e as coisas que nos atormentavam do passado, tudo vai ficando no seu lugar. O tempo do deserto é o tempo da gente arrumar a casa, mas a casa do nosso coração. É o tempo de você perceber ali no mais íntimo da sua vida, aquele que te acompanha, que nunca te abandona. Queridos, como é forte hoje no Evangelho, a primeira frase do Evangelho de hoje, diz que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Curioso para onde o Espírito Santo leva nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Espírito Santo poderia levar Jesus para um jardim, o Espírito Santo poderia levar Jesus para Nova York, né? O Espírito Santo poderia levar Jesus para um lugar, né, curioso, mas conduz Jesus justamente para o deserto. Isso significa uma coisa, que quando o Espírito de Deus nos guia, significa que nós não estamos sozinhos, nós contamos com uma presença. Ser conduzido pelo Espírito significa não estar sozinho, mas significa estar na presença de Deus. Jesus não estava sozinho no deserto, mas Jesus vivia na presença de Deus, e por isso nós somos chamados a perceber isso na nossa vida também. Ainda você que mora sozinho, ainda você que se sente sozinho, ainda você que às vezes percebe isso na sua vida, você vive na presença de Deus, se você for guiado pelo Espírito Santo. O problema é que quando a gente já está no deserto e a gente não é guiado pelo Espírito, mas mesmo assim o Espírito Santo não desiste da gente, porque Ele é chamado Pai dos pobres, e Ele vem socorrer todos aqueles que precisam, e Ele se coloca do nosso lado, como nosso divino amigo, e Ele sempre nos conduz para aquele que sabe vencer o deserto. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, é o mesmo Espírito que conduz Jesus para o deserto da nossa vida. Como é bonito quando a gente vai na Terra Santa e a gente visita o deserto e a gente olha, aqui Jesus foi provavelmente o lugar, ou nessa região, que Jesus rezou, jejuou e ele foi tentado. O Espírito Santo guiou Jesus para ali, mas hoje, sabe para onde o Espírito Santo está guiando Jesus? É para o deserto da sua vida. O Espírito Santo toma Jesus e ele guia Jesus para o deserto da sua depressão,
do seu abatimento. Jesus é conduzido para o deserto do seu luto. Jesus é conduzido para o deserto da sua enfermidade. E ele é conduzido com um propósito, para te ensinar, para te ajudar a viver o seu deserto. Há propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente lembra que os propósitos de Deus não deixam de existir nos momentos maus, a nossa fé se levanta. Tem propósito de Deus para você. Deus vai tirar um bem muito maior, Deus vai levantar um bem muito maior das suas cruzes, das suas lutas. Os grandes santos puderam descobrir isso nos seus momentos de maiores provações. Olha o exemplo só de uma delas, uma das grandes santas da igreja, que tem o seu corpo ainda incorrupto, exposto, lá em Cássia, na Itália. Santa Rita, né? Santa Rita, muitos são devotos de Santa Rita. As grandes experiências de Santa Rita aconteceram nos momentos de deserto, nas suas quaresmas existenciais. Ela tinha um marido, e o marido de Santa Rita não era fácil, ele era pior que o seu marido, né? E ela intercedeu e ela suplicou pela libertação, né? Pela conversão daquele homem. Ele se converte, Deus quebranta o coração dele, mas depois aquele homem é assassinado, e os filhos queriam vingar a morte dos pais, do pai, né? E aí Santa Rita começa a suplicar a Deus: Senhor, que eles não cometam este mal, antes que eles morram, mas que eles não cometam esse pecado mortal, porque se eles cometerem, eles perderão a salvação eterna. Eles vingarão a morte do pai nesta vida, mas poderão perder a salvação, e eu quero levar a minha família toda para o céu. E Santa Rita suplica a Deus que ele santificasse a vida dos filhos, e que os filhos pudessem partir em estado de graça, e assim aconteceu. Santa Rita tinha mais amor a Deus Todo-Poderoso e ao céu, né, do que qualquer coisa, e ela suplica a graça dos seus filhos estarem mais associados ao céu do que à terra, e ela alcança essa graça. Depois Santa Rita sente ali o impulso, ela é conduzida até o seu mosteiro. Lá as irmãs dizem não, e não a recebem, mas Deus diz sim. Ela sonha, ela dorme uma noite, ela sonha, e ela sonha com 3 grandes santos, né? Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista. Ela sonha com esses grandes santos, e quando ela acorda, ela sonha com eles conduzindo ela para dentro do mosteiro, e quando ela acorda, ela está lá dentro. Então a madre, quando viu aquilo, falou assim: como é que você entrou aqui se a casa estava toda fechada? Ela disse assim: os santos de Deus me trouxeram dentro. Então a madre viu que era para ela ficar ali mesmo. Depois, quando ela está ali dentro, né, do seu mosteiro, numa sexta-feira santa, adorando a cruz, como nós fazemos, um espinho cai da coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo e fere ali a sua fronte, e ali ela recebe uma chaga, né? Mas ela tem uma grande experiência com Deus. Olha quantos desertos Santa Rita teve que atravessar, esse que nós conhecemos, fora aqueles que ela não contou para a gente, e ela pôde fazer grandes experiências com Deus, em meio ao luto, em meio às suas chagas, em meio à negação, e em todas elas, ela pôde glorificar o nome do Senhor, porque ela sabia que em todas aquelas circunstâncias, Deus tinha propósitos para a vida dela, porque os propósitos de Deus não desaparecem em meio às chagas, os propósitos de Deus não desaparecem em meio ao luto, em meio a qualquer deserto, eles permanecem sempre sobre a nossa vida. São as bênçãos de Deus que nos acompanham, são as bênçãos de Deus que nos fortalecem. Ser guiado pelo Espírito Santo no deserto significa que a gente sempre vai ter provisão
Deus vai nos dar o necessário. Nem sempre aquilo que a gente quer, mas Deus sempre vai nos dar o necessário para a nossa santificação, para o nosso crescimento. Gente, os apóstolos, quando eles começaram a pregar o Evangelho, saindo do cenáculo, e eles começaram a ser perseguidos, espancados, diz os Atos dos Apóstolos que ao invés deles se lamentarem e chorarem, eles se alegraram, porque eles lembraram que o mestre também havia sido perseguido, o mestre havia sido injuriado também. Toda aquela dor, nada pôde deter o coração dos apóstolos, porque eles estavam muito unidos a Deus. Isso fez com que eles não se tornassem fiéis às suas lágrimas, mas a Deus. O deserto com Cristo nos ensina isso. A gente não ser fiel às nossas dores, mas a Deus. Tem gente que faz um pacto, uma aliança com a sua dor, e tudo na sua vida se move em torno daquela dor. Eu estou sentindo isso, porque ontem eu senti isso, e antes de ontem senti isso, e no ano passado senti isso, e você passa a adorar, a idolatrar aquele problema, aquela provação. O deserto em Cristo nos ensina a nos desapegar. Ontem eu perguntava para as crianças na missa, o que tem no deserto? Areia, né? Calor, espinho do cacto, né? Então elas foram lembrando de tudo aquilo, né? Da imagem de um deserto. E aí eu dizia para elas, isso serve para a gente também, no deserto com Cristo, a gente aprende a não se apegar aos espinhos dos cactos. A gente aprende a não se apegar à areia, porque a casa construída sobre a areia cai. A gente aprende a se apegar a Deus. E ponto, final. A gente se lembra da aliança com Ele. Olha o que diz o versículo 15 da primeira leitura de hoje. Olha aí no seu folheto, versículo 15 da primeira leitura de hoje. E diz assim, então eu me lembrarei de minha aliança convosco. É Deus dizendo para a gente. Agora imagina você dizendo para Deus esta palavra. Diga, repita com o padre. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco. Queridos, às vezes esse é o remédio. A gente lembrar da aliança que nós temos com Deus. Você tem uma aliança, um pacto de amor com Ele. É a sua aliança com Deus que vai dar resposta aos maiores momentos de sofrimento da sua vida. É a sua aliança com Deus que vai te sustentar no seu deserto. É a sua aliança com Deus que vai fazer a sua fé mais firme, mais forte, ainda mais voltada para Deus. Hoje nós somos chamados a lembrar da nossa aliança com o Senhor. A aliança é esse sinal visível do amor de Deus derramado sobre nós, de Deus que fala com o seu povo, de Deus que se dá ao seu povo, de Deus que se revela, de Deus que não abandona. Aliança significa esse pacto de amor, de amizade, de alguém que não deixa a gente nunca, porque Ele é Deus, e Ele está acima de todas as coisas, e Ele se revela como um Deus que nos ama profundamente, um Deus que vence o deserto, e nos ensina a vencer também, amém? Queridos, quando a gente sabe viver assim, Satanás chega atrasado na nossa vida, o diabo chega atrasado na nossa vida, porque o que já foi entregue nas mãos de Deus, o diabo não consegue pegar mais.
Onde você está em segurança, se não nas mãos do Senhor? Como é bom viver no Rio de Janeiro, né? Porque a gente só tem segurança em Deus. Essa é a grande verdade. A gente olha para essas páginas da Bíblia, o sofrimento que o povo de Deus passou, e a gente diz assim: Senhor, eu estou me sentindo no Meier, né? Senhor, eu estou me sentindo no bairro onde eu moro, na cidade onde eu moro. A gente tem a nossa segurança nas mãos do Senhor, e aquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor, o diabo não consegue mais alcançar, não consegue mais pegar. Por que que Jesus foi tentado no deserto, mas não foi vencido no deserto? Porque lá ele estava completamente entregue nas mãos do Pai do céu. Jesus não estava perdido no deserto, porque o Espírito Santo não deixa ninguém perdido. Ele pode te guiar na porta estreita, ele pode te guiar ali pelo vale da sombra da morte, mas ele nunca vai te deixar perdido. Quando Satanás chega e se apresenta nessa passagem que hoje a gente pôde escutar, Jesus já estava completamente entregue nas mãos do Pai do céu. E este é o grande segredo para a gente também. Jesus faz isso para nos ensinar que o diabo também pode chegar atrasado na nossa vida, quando a gente já entregou tudo, todo o nosso ser, tudo que a gente tem, nosso sentimento, nosso afeto, nosso apego, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Quando a gente coloca tudo nas mãos do Pai do céu, ele não encontra nenhuma brecha mais para nos tentar. Mas para isso, você tem que amar muito a Deus, porque a gente só se entrega por completo para quem a gente ama. Se você amar a Deus com seu coração humano, com seu coração espiritual, não são dois, mas um, a nossa fé integra bem isso, né? A gente é capaz de se entregar inteiramente a Ele e de fazer a vontade dEle. Para encerrar, olha como Jesus sai do deserto. No finalzinho do evangelho de hoje, diz que Jesus, após a prisão de João Batista, que era a voz que clamava no deserto, Jesus sai para Galileia e começa a anunciar a boa nova, o evangelho, dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. Jesus sai fortalecido do deserto. Jesus sai com um propósito de salvar, de resgatar os corações. E é assim que você vai sair do deserto da sua vida também. Se alguém estiver enfrentando algum deserto hoje, se alguém estiver enfrentando algum deserto agora, algum momento de prova, você vai sair mais fortalecido, porque Deus tem propósito sobre a sua vida, e o Espírito Santo te guia, Ele não te abandona, Ele vai te fazer mais forte, mais santo, mais fiel, mais temente a Deus, mais amante da sua palavra, da sua lei. Deus vai te fortalecer e você vai publicar aquilo que Deus fez por você no meio do seu deserto, no meio da sua provação. Foi assim com os grandes santos que puderam conhecer o Senhor, puderam experimentar o Senhor dentro de uma cela da prisão. São Francisco de Assis recebe o Evangelho e se converte e sai dali pregando o Evangelho. Num leito de um hospital, num leito de doente, Santo Inácio de Loyola recebe a vida dos santos, se apaixona por Deus e é transformado. Num leito com tuberculose, Santa Teresinha do Menino Jesus diz as suas últimas palavras e as põe por escrito, ao ponto de fazer o nosso coração mais apaixonado por Deus. Meu Jesus, eu vos amo. Queridos, do meio do seu deserto, Deus vai te fazer mais forte também. E você pode até escrever a sua história. Se Deus te inspira isso neste dia ou depois, você vai colocar a sua história por escrito e aquilo que você tem enfrentado, porque do meio disso tudo,
Deus vai te fazer mais forte, mais fiel, e você vai poder testemunhar o que Deus fez por você no meio do seu deserto. Deus se levanta sobre a vida dos seus eleitos, e Ele nos lembra que nós temos uma aliança com Ele, que não muda, que não passa, que permanece para sempre. Por isso, neste dia, com seus olhos fechados, com a sua mão no coração, colocando-se na presença de Deus, lembre do seu deserto, do deserto que você enfrenta, do deserto que você já enfrentou, daquele que você teme enfrentar. E imagina o Espírito Santo trazendo Jesus para o seu deserto. Jesus que te acompanha, Jesus que te estende a mão e te diz: vamos, eu caminhei e venci, você também vencerá o seu deserto. A nossa aliança com o céu é maior do que qualquer coisa da terra. Imagina Jesus te guiando, te sustentando ali na sua aprovação e te dizendo: é possível aquilo que eu te peço, é possível aquilo que eu falo ao teu coração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, e eu sei que os teus olhos e eu sei que os teus olhos permanecem sempre sobre mim, permanecem sempre sobre mim, e que os teus ouvidos e que os teus ouvidos estão sempre atentos ao meu clamor. estão sempre atentos ao meu clamor. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor, por ser o meu Deus, por ser o meu Deus, o meu guia, o meu guia, meu Senhor. meu Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até chorar, mas a alegria mas a alegria vem de manhã. és desperto, És Deus de pé Ele está perto de você. e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. os teus ouvidos E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria mas a alegria vem de manhã.
Deus de perto. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se hoje você crê na promessa de Deus, na presença de Deus, que sempre caminha ao seu lado, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, nosso Senhor, nossa salvação, nossa paz, nossa fortaleza. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta